início à solenidade aqui, frente ao monumento túmulo de Carlos Gomes, que hoje completa 120 anos de sua inauguração. Dou as boas-vindas a todos os senhores e senhoras. Convido os demais pessoas que estão aqui na praça para se aproximarem, para participar desta homenagem. Gostaria de destacar a presença da secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, do diretor de Cultura, Eros Wiesel, e toda a sua equipe que ajudou a organizar, a colocar este evento aqui na praça. Também saúdo aqui a presença de Vinícius Otaviano, da Academia de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, Dr. Jorge Alves de Lima, Academia Campinense de Letras, Francisco Muti, presidente do Rotary Clube Cambuí, da doutora Cecília Tami Macari, presidente do Probus, Nádia Prado, representando aqui o Instituto Histórico Geográfico Genealógico de Campinas, os representantes da Academia Campinense de Letras, quase que todos os membros imortais aqui estão presentes hoje, o que muito nos alegra. Dr. Agostinho Toffoli Tavolaro, Duílio Battistoni Filho, Luno Volpato, Gustavo Omar Correia Mazola, Vera Peçanho Bessi. Também do Rotary Clube, Dr. José Mário Regina, da Academia das Forças Armadas, o Coronel Fábio, e da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que tem um papel muito importante nestas comemorações, Maestro Vanilton Mafuz, diretor administrativo da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Todos os demais se sintam igualmente homenageados. Então eu quero convidar a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli Fontolan, para a abertura desta homenagem. Boa tarde a todos, todas. É sempre uma alegria a gente estar nesse momento aqui, porque ele é talvez o símbolo do que esse mês Carlos Gomes deseja promover, né? Que nada mais é do que a gente fazer todos os anos uma homenagem para o nosso ilustre maestro, e que aqui, né, nesse lugar, junto aos restos mortais dele, nesse monumento túmulo, é uma representação do esforço de todas as pessoas que fazem parte dessa comissão Carlos Gomes. E essa minha fala, na verdade, é um grande agradecimento a vocês, porque a memória do Carlos Gomes só está viva porque as entidades mantêm esse espírito vivo. Acho que a parceria com a educação, e esse ano, né, nós juntos pudemos fazer a visita ao roteiro Carlos Gomes com mais de 2.300 crianças, e esse é o futuro, porque a gente, né, todos nós aqui, temos essa missão do resgate da memória, mas a gente tem que passar isso para as próximas gerações, porque se a gente não tem pertencimento, a gente não respeita a nossa história, a gente não leva a nossa memória, como ela é importante, né? Talvez engrandecendo ou ressaltando o papel dele no que nós somos como identidade cultural de uma cidade, que tem uma orquestra sinfônica, que tem essas entidades que tem a ver com a arte, com tudo que ele fez. Campinas, a identidade cultural dela tem toda a relação com o protagonismo que o Carlos Gomes trouxe à nossa cidade a partir da história dele. Então é um ato de gratidão a todas as entidades, porque graças a vocês
a memória dele continua viva e que a gente persista e continue resiliente, acreditando que graças a esse esforço ele será sempre reconhecido, né, como esse grande símbolo nacional, mas principalmente como um grande campineiro. Então, muito obrigada a dedicação de todos vocês. E esse ano eu estou muito feliz porque eu acompanho, tento ir em vários eventos e junto comigo a nossa equipe, aí ressaltando a dedicação da equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, que está presente nos eventos. E esse ano os eventos estão em ebulição, estão sendo prestigiados e com uma programação maravilhosa. Parabéns a toda a comissão. Obrigado, seu Alcides, e obrigado a todos vocês. Obrigado, doutor Jorge, por ser nosso palestrante, que eu acho que poucas pessoas conhecem a história de Carlos Gomes como o senhor. E eu queria destacar duas coisas. Foi com muito orgulho que na quinta-feira passada, o CONDEPAC, dentro das suas atribuições, aprovou a abertura do estudo da obra de Carlos Gomes, para que ela seja registrado como patrimônio material de Campinas. Então, uma salva de palmas aí à memória de Carlos Gomes, que é uma forma da gente perpetuar e agradecer a sensibilidade dos conselheiros e pedir que todos que conhecem e levam a memória de Carlos Gomes participem também desse estudo, para que ele revele a grande obra e que a gente tenha isso registrado. E a segunda coisa é que a gente continue firme nesses propósitos da gente transformar essa cidade, como a gente conhece cidades europeias que fazem o reconhecimento dos seus heróis, né? No caso, um herói da cultura, que a gente continue firme nesse propósito. Muito obrigada. Quero também registrar a presença do presidente da Academia Campineira de Letras e Artes, o sempre presente aí, Sérgio Galvão Capone, nomeando também a presença aqui da toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, né? A Sandra Pérez, a Adriana Scofaro, Midori, né? Até a minha filha Ilara está presente hoje, dando uma força. O Davi, né, o grande carregador, a Tatiane e o Eros ali, né? Tá bom, sejam todos, então, muito agradecidos por sua presença. Já temos aqui a presença dos cantores, dos solistas da ABAL, a Tatiana Befa, a Marina Gabeta, o Edson Juliano e tem mais alguém aí, o Carlos, o Carlos está aqui do lado, Carlos Serapião, barítono, e enfim. Os guias estão aqui também presentes, eles trouxeram essas 2.400, 2.300 crianças aqui para conhecer o roteiro de Carlos Gomes. Bem, então eu queria agora dar a sequência chamando o nosso orador de hoje, Dr. Jorge Alves de Lima, para a sua oração. Ele que é autor de 4 livros muito densos sobre a vida e a obra do Carlos Gomes. Em 1993, eu era advogado da Prefeitura Municipal de Campinas. Quando eu fiquei doente e me submeti a uma cirurgia em São Paulo, e o médico me aconselhou: Jorge, quando você regressar,
muito cuidado para não adquirir depressão. Ocupe a sua mente. Dali uns dias, eu me encontrei com a minha grande amiga Maria Luísa Pinto de Moura, secretária do Centro de Ciências, Letras e Artes. E ela me falou: Jorge, venha para cá, passa umas horas comigo. E eu fui. E ela começou a me mostrar documentos relativos à história de Campinas. Comecei olhando, eu vi que a cidade tinha sofrido muito pela enfermidade da febre amarela. E quando eu me deparei com Antônio Carlos Gomes, o primeiro documento que eu encontrei foi o falecimento dele às 10 horas e 20 minutos da noite de 16 de setembro de 1896, em Belém do Pará. Escrevi o primeiro artigo. Logo a seguir, o então presidente da Câmara resolveu instituir um concurso para a criação de um hino da cidade. Maria Luísa me chamou e falou: Jorge, Campinas tem o hino de Carlos Gomes, é o hino Progresso. E ela me deu a partitura. Eu escrevi o primeiro artigo falando para que concurso, se temos o Carlos Gomes, que tem um hino que ele fez em 1885 para Campinas. O presidente da Câmara veio de pau em cima de mim, mas veio de uma maneira violenta. E eu pensei, se eu brigar com ele, é uma coisa. Agora, se ele brigar com o Carlos Gomes, é outra coisa. E eu entro como advogado de Carlos Gomes. E eu escrevi uma série de artigos. Resultado, nós conseguimos provar o hino Progresso, que hoje é o hino da cidade, o hino dele, e por incrível que pareça, a letra de Carlos Pereira, examinando a história da cidade, esse Carlos Pereira foi padrinho de casamento dos meus bisavós aqui em Campinas. Você vê que Deus faz as coisas, a gente nem imagina, né? Eu quero falar para vocês a cidade de Campinas, o glorioso berço. A cidade de Belém do Pará, a eternidade. Ditosa pátria que tal filho teve. Camões, num dos versos dos Lusíadas. O historiador Cílio Bocaneira Júnior, grande historiador baiano, tornou-se amigo de Carlos Gomes toda vez que o Tunico passava por Salvador. E quando o Carlos Gomes faleceu, Cílio Bocaneira, grande historiador e escritor, escreveu um pequeno texto sobre Carlos Gomes, que eu vou lê-lo para vocês.
Meu Tunico de Campinas, você, em tua existência terrena, conheceu a indiferença, a inveja, e por causa delas o teu coração de brasileiro sangrou muitas vezes, e a sua alma de artista sentiu desfalecer na luta material da existência. Esperaram primeiro a tua morte, Carlos Gomes, para então, à beira do seu glorioso túmulo, fazer a justiça que implorava em vida como uma esmola, e que, de fronte erguida, sobranceira e altiva, como altivo e sobranceiro, era formado o seu caráter. Tinha o direito de orgulhosamente exigi-la em nome da pátria amada, da pátria adorada, pela qual tudo você, Tunico, sacrificou. Mocidade, crenças, talentos, sonhos e esperanças, malogradas esperanças de um futuro não sonhado. Agora, à beira de um túmulo, quando nada mais precisava dos homens e só de Deus, é que reconheceram a ingratidão praticada, oriunda de um egoísmo nacional, ou ainda, talvez, uma estratégia de defesa contra as obrigações fulminantes do estrangeiro. Foi então eles, os homens do governo, representantes oficiais da pátria brasileira, decretaram pensões para garantir o fim de um moribundo e de seus 2 filhos. Levantaram estátuas nas praças públicas, fazem-lhe glorificações régias, não mais trepidam em dar o seu nome a um vaso de guerra da Armada Nacional. É com sentimento de profunda mágoa e incomparável dor pela perda sensibilíssima do general brasileiro, do glorioso cidadão, honra de toda uma nacionalidade. Chego a lastimar não possuir o Brasil um panteão para nele encerrarem os despojos do imortal Carlos Gomes, disputados ao Pará, em cujo seio memorável, tão grande quanto generoso, repousou para sempre a fronte leonina, dormindo o derradeiro sono ao som das grandiosas sinfonias cantadas pelos ventos das florestas virgens, sob constelações douradas das noites plásticas do norte, em concerto majestoso com as vozes gigantescas das cachoeiras do soberbo rio Amazonas. Hoje, Carlos Gomes, que tu és morto, chora o teu desaparecimento. Entretanto, quando já te sentias sem coragem para a vida material, sofrendo privações de toda sorte, a ponto de pensares em vir para a Bahia como professor de música, a fim de ganhar o pão de cada dia, e desenganado de tantas promessas falsas, tu sentias o desespero na alma. Ao tempo em que
por amor à pátria, tu, Tunico, recusavas honrosas vantagens que te proporcionavam o estrangeiro, a tranquilidade da existência, eles em reconhecimento recusavam-se à direção do Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Agora, eu quero contar-lhes, senhoras e senhores, Carlos Gomes, em 1890, quando já havia acontecido a proclamação da República, ele se encontrava em Milão, numa situação difícil, com um filho pequeno, tuberculoso, e ele até então recebia ajuda generosa do seu grande benfeitor, Dom Pedro II. Todavia, com a queda da monarquia, em 1889, 1890, o imperador já se encontrava em Paris muito doente. Numa noite que Carlos Gomes, desesperado, orava para a padroeira de Campinas, Nossa Senhora da Conceição. Nessa noite, ele chorou muito e molhou todo o lençol da sua cama. No dia seguinte, Carlos Gomes recebeu um aviso bancário de um banco italiano que havia na conta dele um depósito de 20 contos de réis ouro. Carlos Gomes falou: como? Os meus amigos não esqueceram de mim. Nesse momento angustioso, eu recebo uma notícia dessa. Só que, um dia depois, ele recebe um aviso do Marechal Deodoro pedindo a ele para compor um novo hino brasileiro, porque o regime republicano queria apagar todos os vestígios da época do Império. Carlos Gomes falou para ele mesmo: como eu posso aceitar esse dinheiro, trair o meu benfeitor, o meu pai, Dom Pedro II, que está à beira da morte? Eu não posso compor esse hino. Carlos Gomes, em seguida, se dirigiu ao banco e devolveu o dinheiro para a República Brasileira. E o filho dele acabou morrendo tuberculoso. É esse exemplo que eu quero deixar aqui agora consignado. Exemplo de patriota, de pessoa fiel, decente. Num momento dramático desse, ele devolveu o dinheiro e foi fiel ao seu imperador.
Carlos Gomes foi um artista, um grande artista, até hoje o maior do continente americano e muito mais. Ele transcendeu a arte, unificou e pacificou a nação brasileira. A sua divisa em toda a trajetória de vida foi: a arte une e a política na sua satânica missão divide. Aqui eu quero contar mais uma história para vocês verem quem era Carlos Gomes. Quando Carlos Gomes estava doente em Belém do Pará, a nação brasileira estava enfrentando momentos difíceis. A Guerra de Canudos, a revolta da Armada, a tentativa de assassinato do presidente da República, Prudente de Moraes, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, querendo se dividir e formando repúblicas novas, a nação estava conturbada. Todavia, com o noticiário do drama vivido por Carlos Gomes antes do seu falecimento em Belém, como um passe de mágica, foi comovendo a nação. A nação, pela dor, foi se pacificando, foi se unindo. E por isso, a Revolução Federalista se rendeu, a nação entrou em paz, o território nacional se manteve íntegro e permitiu a eleição de um outro campineiro à presidência da República, Campos Salles. Ao longo dos dias vividos e sofridos por Antônio Carlos Gomes, separa-nos imenso espaço de tempo. É oportuno, senhoras e senhores, lembrar e meditar as lições do escritor e historiador francês Ernest Renan, ao ensinar que o homem não se improvisa e que a nação é fruto de um longo passado de esforços, sacrifícios e devotamentos, sendo que o mais legítimo de todos os cultos é o dos antepassados. Eles são o que fizeram o que nós somos. Continua o pensador francês. E mais, a nação é uma alma. Duas almas constituem. Uma delas está no passado e a outra está no presente. Uma é a posse de um rico legado de lembranças. Outra é o desejo de viver junto, a vontade de continuar em divisa a herança que recebeu. Carlos Gomes projetou o mais intenso foco de luz sobre os horizontes da arte nacional. Viveu pela arte, amou a arte, sofreu e morreu pela arte. Campinas tem o direito e o dever lícito, certo e inconteste, de glorificar o seu filho, verdadeiro herói nacional. É nosso dever de civismo perpetuar a memória
de sua herança musical é também a nossa obrigação de honra, não só do seu berço natal, como de toda a nação brasileira. Meus senhores e minhas senhoras, o evento de hoje está perpetuando o rico legado que Carlos Gomes nos deixou. E nós devemos a isso a uma instituição que, através da música que Carlos Gomes sustentou por muitos anos, a herança de Carlos Gomes, que foi a BAL. Eu gostaria que os senhores e as senhoras aplaudissem a BAL na figura de Alcides Ladislau da Costa e do João Bertolini. E quero também, aqui e agora, num peito de justiça, mencionar que Campinas está lembrando e recordando o legado de Carlos Gomes pelo trabalho, por favor, Alexandre, dessa jovem secretária de Cultura, que tem realizado um trabalho enorme reconstruindo o monumento túmulo de Carlos Gomes e mantendo acesa a vida gloriosa do nosso Tunico de Campinas. Muito obrigado a todos. Eu desejo mencionar aqui a contribuição do Rotary Clube Campinas Cambuí, na pessoa do Dr. Francisco Muti, que ofereceu uma das coroas que se encontram no monumento, assim também como a BAL, pelo seu presidente João Gabriel Bertolini, que ofereceu a outra coroa, e também a os representantes da Academia Campineira de Letras, Artes e Ciência, das Forças Armadas, o Coronel Fábio, e também ao Vinícius D'Ottaviano. Se quiserem, o Centro de Ciências, Letras e Artes também contribuiu com uma das coroas. Bem, então, dito isto, eu vou passar agora a parte musical através de cantores solistas da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, que tem também hoje para ser reforçado a nossa parte musical com o coral do Tênis Clube de Campinas. Sim. Provavelmente composta em 1858, após a considerada como primeira composição do Tonico de Campinas, Bela Ninfa de Minha Alma, esta melodiosa modinha, Suspiro d'Alma, tem versos românticos do escritor e romancista português José Batista da Silva Leitão de Almeida Garré. A letra brinca com contrastes, definindo o tipo de amor que o poeta prefere e os que não deseja. Tatiana Bela. Suspiro
Tatiana nos traz agora Mia Pitirella, da ópera Salvador Rosa. Mia Pitirella. Salvador Rosa, estreada em 1874 em Gênova. Entre os italianos, o maior sucesso de Carlos Gomes depois do Guarani. Esta área é cantada por Gennariello, à beira-mar. Ele é um rapazinho apaixonado, canta para a namorada um convite para irem navegar no mar napolitano, onde promete à garota belas paisagens e muito romance. Na ópera, Gennariello é representado por um soprano travestida de rapaz. Esta melodia tornou-se bastante popular na Itália, sendo entoada ou assobiada pelo povo.
Apresenta-se agora o barítono Carlos Serapião, inicialmente com Eternamente. Possivelmente autor de letra e música desta canção romântica, Carlos Gomes fala do amor como um sentimento intenso, tão imensurável que a amada nunca conseguirá aquilatar. Descreve aquilo que o domina, a chama desse amor, algo antigo, poderoso e eterno. Mesmo a dor e a distância tornam tal amor maior. E sofre, pois não consegue dele se livrar. É um ditador tirânico, mas reconhece. Ele é sua única esperança, única fé. Di quali amori ottavi non ti fiammo mai, né quali a te le cavi mi stringano, saprai, arcano onnipossente, è questo amore a me, arcano onnipossente, è questo amore a me, eternamente, mi hai spemesso il mia fè, eternamente, mi hai spemesso il mia fè, mia spemesso, mi hai spemesso il mia fè, mi hai spemesso il mia fè, eternamente, mi hai spemesso il mia fè, mi hai spemesso il mia fè, mia fè. E della lontananza nuovo vigor gli danno, ogni altro mota fanza di tutti e lietti tirano, colonna della mente, unica immortale, colonna della mente, colonna della mente, eternamente, mi hai spemesso il mia fè, eternamente, unica immortale, spemesso il mia fè, unica immortale, eternamente, mi hai spemesso il mia fè, unica immortale, Se vocês lerem as óperas que estão aqui no rodapé do monumento, não verão Colombo. Tem todas as óperas menos o Colombo, porque o Colombo não é uma ópera. É um poema vocal sinfônico, mas foi a última realização, a última obra, e é uma obra-prima, por sinal, de Carlos Gomes. Desse poema nós vamos ouvir uma área, que é a área do Colombo. Era um tramonto d'oro, era um entardecer, um crepúsculo de ouro, né? Colombo bate à porta do convento de La Rábida, neste momento. O frade maior do convento o atende. Colombo lhe pede ajuda para interceder e convencer os reis de Espanha a lhe fornecerem
navios com os quais tem certeza encontrará um novo mundo, navegando além mar. E descreve um sonho com essa nova terra, que lhe aparece sob a forma de uma mulher amada. Declara: ela me amou e eu a amei. Prosseguindo a narrar essa visão, diz que foi como viver um êxtase celestial. Carlos Serapião. Attratto da festante suonar di squille mi volse qual vision divina m'apparvi allor qual vision m'apparvi pareva il primo fior sbocciato nei giardini del Signor. Al fascino ideal mi divampava il sen desio più che ricordarti, ahimè, ti sento ancor. Parvi da me a morir del palpito d'amor. Apresenta-se agora Marina Gabetta, soprano. Ela nos traz conselhos de um tal doutor velho experiente. Poucos gostam de aconselhamentos. Contudo, um certo doutor velho experiente, o próprio Carlos Gomes, muito brincalhão, se atreve a dar alguns conselhos para mocinhas à caça de bons maridos. Recomendações hoje superadas, mas naquele tempo da velha Campinas eram a receita de um casamento feliz. Menina, venha cá, veja o que faço por seu gosto casamento que a vontade
Conte ao marido há de fazer, que este dever o casamento traz. Se o homem velho for, ou se ainda rapaz, tome a lição que ele quiser lhe dar. Se funções e contradanças não quiser, também não queira, que é melhor pra não brigar. Menina, venha cá, veja o que faz. Procure te agradar, sem contrariar, pronta sempre a obedecer. Tenha dele cuidados com amor, enquanto ao resto deixe-la correr. Se ainda muito moço e arrebatado for, nada de ciúmes, que seria pior. Ô menina, venha cá, veja o que faz. A mulher só faz o homem bom e mau, que assim como dá pão, pode dar pau. Ai! Agora nós teremos um dueto da obra mais famosa do Carlos Gomes, aquela obra que o lançou, que foi o Guarani. Então vamos ouvir o dueto que inclusive tem a melodia mais marcante, aquela que ficou como trilha sonora do Guarani. Sento na força indômita. No castelo do nobre fidalgo Dom Antônio de Maris, os moradores são convidados a se refugiarem por precaução contra os aimorés. Mas Ceci e Peri ficam a sós no pátio. Ela pergunta a Peri por que pretende deixar o castelo. Esse trecho é o dueto Sento na força indômita, Sento uma força indomável. É a declaração de amor do casal. Peri responde que não é digno de estar na casa dela. Ceci diz que ele a salvou, pergunta por que se preocupa tanto com ela. Peri diz que sente uma força irresistível, inexplicável, que o prende a ela. Ceci confessa que também sente essa atração. Pergunta a Peri para onde ele vai agora. Ele responde: para onde 3 homens maus tramam uma traição contra o seu pai. Ceci pede que retorne salvo e viva com ela, pois é o seu defensor. Peri promete e parte. Peri, che brami, apressati, parlo, al castello mio, perché ti involi? un umile schiavo, gentil son io, ne di che il certo e sodia Deo mi fe la sorte. Che dice? E non se l'angelo che mi salvò d'amore. Voilà, ti attendono soavi giorni del cuore, al faro, al faro, al faro cava. Tremo nel palpiti, cielo del cuore, Sia vero, del giorno inestinguibile, in me vivrà un pensiero. qua, Il marmoro dei barbari soffai per te rapita, per te, per te, per te. dunque sempre accredilo, via sacra te, mia
mia vita. Ma dimmi perché tal cura il tuo di me. Non lo so, non lo so. Sento una forza indomita che ogni or mi tradi a te, ma non la posso esprimere né di so dir perché. So che un tuo detto vergine, un tuo sorriso, un sguardo come un acuto d'ordo scendi a ferirmi il cor. Io pure vado chiedo a me che abbia stesso onor, che vuoi quel senso arcano che mi commuove il cuor. Oh, che per tuo mio rapido, per tuo mirar desio, porto versar sonio, tutto il mio sangue ognor, ma non la posso esprimere quello che sento in me. Schioderti né di so dir per te. Quando ciò si vedo o sento e penso in me, ma mi stesso interrogo, ma non so dir perché. Ma il tempo vola e oltrove e sede Cio, Dove? dove una rete infame dente tablette trave e impunemente sperano tre veli il traditor. Chi mai? Lo chiederlo, ahimè, non ti basta. Qualunque mia dischiude Saprò salvarti, la mia parola saprò salvarti, io dei perili rido, i figli a lui denunzia. io non denunzio, uccido. Saprei rapire, s'aveva fin d'avergli eterno mia fe, morri parenti in patria, tutto obliai per te. Orvane, Ma sollecito ritorna al tetto mio,
Sì. Addio, addio bel sol benefico. Mio Salvatore, addio. T'affida a me, mio dolce amor, Mio Salvatore, vincolo a te. arrivi a me. Da ópera Maria Tudor, com o tenor João Gabriel Bertolini, Vá, Rodar da Falange, Sol que eu te sfiori. Parente próximo do Duque de Mantua, do Rigoletto, este também é originariamente um personagem imaginado pelo romancista Victor Hugo. Fabiano Fabiani é um sedutor nato, mulherengo, volúvel, mas não é um mau caráter. À sua maneira, ama a rainha Maria Tudor e nunca tem para ela uma só palavra áspera, mesmo quando confrontado com as mais duras acusações resultantes dos ciúmes da rainha, ao acusar Fabiano de manter amores paralelos. Nesta bela área, Fabiano cobre de palavras ternas, cheias de paixão, a fascinante, histórica e cruel rainha inglesa. Guarda falange, la cui parole gioia e riso schierno va, lo vi temo e parlo agli odio vostro e il mio disprezzo, ma non giuite ancor se di colei foto bel gesto e torbida la voce e se lodo e s'amava dello tu se le verbi la Maria sol ch'io ti sfiori il crine d'oro sol ch'io ti voga il mio sospir e rivedrete riso e fior e il suo mio cedro fra languir non scordar non ti è data ben mio il desio d'amor non scordar non ti è dato ben mio il desio di quell'ora presi là che sei mio a fare un gaudia e tui dolor fu l'approbio che primo april del cieli veri in giorni in cuor non scordar non ti è data Maria, non
non scordar il desio di quell'amor, non scordar, no, no. Muito bem. Agora nós vamos ter aqui a apresentação do Edson Juliano. Edson, vem. O Edson é praticamente é o mais antigo tenor em atividade em Campinas. Ele foi presente, ele esteve presente em quase todas as homenagens que se prestaram a Carlos Gomes aqui neste monumento e em outras salas de concertos, junto com a ABAL, foi um dos fundadores da ABAL também, junto comigo, com Marialva. Aliás, daqui a pouco nós teremos a filha do José Marialva, que coordena o coral do Tênis Clube. Marialva foi um dos fundadores, ele era um tenor, acho que vocês devem lembrar-se dele. Cantou em muitas coisas de Carlos Gomes, em muitas semanas de Carlos Gomes, meses de Carlos Gomes. Infelizmente nos deixou há uns 3 anos mais ou menos, né? 3 anos, né, Bel? Que o Marialva faleceu? 2020. Já 5 anos, né? Muito bem. Então hoje nós teremos aqui a Bel fazendo uma homenagem ao seu pai, trazendo esse belo coral que ela, juntamente com o Samuel Vale, que é o regente, e o Chiquinho Costa e os associados do Tênis Clube montaram. Então vocês podem ficar aqui para a gente já se reunindo, né? Bom, Edson vai cantar Quem Sabe. Primeiro ele vai fazer sozinho, depois ele pede para os outros cantores também estarem aqui para cantar a segunda vez com ele, tá? A modinha mais representativa das composições juvenis de Carlos Gomes. Foi dedicada ao pai de sua amada na época, quando o compositor se mudou para a capital para estudar, deixando a namorada em Campinas. Gravada por cantores líricos e populares, homens e mulheres, Quem Sabe é até hoje muito conhecida. É um segundo hino de Campinas. Tão longe, de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe, de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, te esqueceste, te esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora da saudade, da saudade.
agro tormento. Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Me ama toda devota da saudade. esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se teu pensamento.
o comando aqui do coral do Tênis Clube, a quem nós agradecemos muito pela presença, pela participação, ao Samuel Vale e a Bel Marialva. Esse é o Coral Tênis Clube de Campinas. Com muita honra, aceitamos o convite do Alcides para cantar aqui para vocês hoje. E é uma honra muito grande para nós. Estou muito feliz sempre que o coral é convidado, a gente fica muito feliz, porque como o Alcides falou, meu pai foi um dos fundadores da BAL, então a BAL tá em mim, tá? Então, espero que vocês gostem, muito obrigada. E meu coral, vamos? Vamos começar com o famoso hino de Campinas, não sei se todos conhecem, mas Carlos Gomes escreveu um hino para Campinas. Vamos começar com este hino, Progresso. Agora vamos cantar uma Ave Maria com o solo da nossa querida Isabel Marial.
Terminamos já só 3 músicas com do poema sinfônico Colombo, Te Deum.